Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NFL, programa de feriado, proclamação da República, dia 15 de novembro. Hoje quem faz a pauta é você, mais especificamente os apoiadores do podcast Cara dos Esportes. Eu pedi para que eles me mandassem perguntas. Alguns mandaram em áudio, outros em texto. Não li nenhuma antes do programa. Só deixei pra gente escutar / ler aqui ao vivo gravado no podcast Cara dos Esportes. O único tópico que eu proibi era a disputa pelo prêmio de MVP. Por dois motivos. Primeiro porque acho que é um tópico que já tá sendo muito discutido. Segundo, que foi o tema da minha newsletter dessa terça-feira, que eu vou fazer um resumo breve, que a minha newsletter eu escrevi se existe a chance de um não quarterback vencer o prêmio. E a minha conclusão foi que essa chance é maior que zero e nunca esteve tão grande desde a última vez que um não quarterback venceu o MVP, que foi em 2012 com o Adrian Peterson. O Adrian Peterson, ele venceu o prêmio graças a uma narrativa muito forte, por conta dele ter rompido o ligamento cruzado anterior do joelho em dezembro de 2011. Fez uma temporada fantástica e alguns outros fatores. Não existe um jogador esse ano com uma narrativa tão forte quanto a do Adrian Peterson, né? Mas naquele ano, 2012, quem deveria ter vencido foi o Peyton Manning. Era o primeiro ano dele com o Denver Broncos, só que o problema do Peyton Manning é o mesmo problema de todo jogador que já venceu o MVP, né? Que ele não é medido contra os outros jogadores, ele é medido contra o desempenho dele. E por isso ele não venceu, deveria ter vencido. Outro que poderia ter vencido foi o Drew Brees, que fez uma temporada absurda, mas os Saints não foram aos playoffs naquela temporada, né? Então, somando esses dois fatos, o Adrian Peterson venceu. Teve uma temporada absurda e... enfim. Ainda assim é um running back. Não acho que deveria ter vencido. Esse ano não tem a narrativa, né? Mas tem um nome que é o Tyreek Hill. O Tyreek Hill, ele pode se tornar... está caminhando para se tornar o primeiro wide receiver com mais de 2.000 jardas. Primeiro jogador com mais de 2.000 jardas numa só temporada recebida. E o ângulo dele seria esse recorde, mas o fato... olha só o que o Tyreek Hill tá fazendo sem o Patrick Mahomes. Ainda assim é muito improvável. O mais provável é que algum dos quarterbacks vai conseguir emergir dessa disputa. E meu palpite seria o Patrick Mahomes. Ele tem um pouquinho do Peyton Manning, né? Mas o Peyton Manning já tinha vencido 4 MVPs, né? O Patrick Mahomes venceu 2. Ele tá jogando muito bem. Um dos piores corpos de wide receivers da NFL. E ele tem uma oportunidade de ouro para assumir a liderança no próximo Monday Night Football contra o Philadelphia Eagles. O Jalen Hurts também tem essa possibilidade. O A.J. Brown, eu acho que é um cara que, quem sabe, poderia emergir, menos chance ainda que o Tyreek Hill. Só que tanto ele quanto o Hill tem uma questão, né? Que se os dois jogarem tão bem ao ponto de você olhar, esse cara merece ganhar um MVP, significa que o Jalen Hurts e o Tua Tagovailoa tiveram grandes anos também, né? E aí provavelmente vai pra eles os prêmios, né? E quanto ao Christian McCaffrey, a sensação que eu tenho com ele é que a seta tá apontando pra baixo, né? Já não sinto ele tão explosivo quanto no início da temporada. Meu palpite daqui pra frente seria o Patrick Mahomes. Meu palpite, quem é o MVP até agora, eu sinceramente não sei. Você bota uma arma na minha cabeça, eu provavelmente votaria no Tua, mas acho que tá todo mundo basicamente empatado. Então, essa é a minha conversa, essa é a minha análise sobre o prêmio de MVP nesse momento. Segundo ponto que eu quero abordar antes de entrar nas perguntas dos apoiadores é o Buffalo Bills. O Buffalo Bills demitiu nessa terça-feira o Ken Dorsey, que era o coordenador ofensivo da equipe. Ele assumiu depois da saída do Brian Daboll, né? Então era o segundo ano dele no cargo. Antes disso, ele era treinador de quarterbacks do Buffalo Bills. Ele trabalhou com o Sean McDermott, que é o head coach do Buffalo Bills, no Carolina Panthers entre 2013 e 2017. Ele era o treinador de quarterbacks do Cam Newton, quando o Cam Newton foi MVP.
e agora ele está disponível no mercado. E o Buffalo Bills promoveu interinamente Joe Brady. Joe Brady, para quem não lembra, ele era o coordenador ofensivo do Joe Burrow na Universidade LSU naquele ano mágico da equipe. Depois ele passou pelo Carolina Panthers como coordenador ofensivo. Lá ele bateu meio cabeça com o head coach da equipe, que agora me fugiu o nome. Matt Rhule. Eu, pela mágica da edição aqui, pesquisei e vocês acharam que eu lembrei mesmo. Mas o Buffalo Bills está num momento estranho, porque o ataque está num momento estranho. Não tem estranheza nos problemas da defesa. O problema da defesa é bem simples, né? Um dos jogadores mais importantes da equipe se machucaram. Matt Milano e Tre'Davious White. O Von Miller não é o Von Miller ainda. E não sei se ele voltará a ser, né? Depois da lesão que ele sofreu, que tirou da última temporada, tirou do início da temporada. Então, eles contam com vários jogadores veteranos, a dupla de safeties, Micah Hyde e o Jordan Poyer. Eu não sei se são os mesmos, então a defesa é mais fácil de explicar. O ataque você olha para os números e tal, os números estão os mesmos. A questão é que o Ken Dorsey, ele tá pagando o pato ali, a corda arrebentou pro lado mais fraco, né? Nesse tipo de situação, o coordenador é sempre o primeiro sempre arrebenta pro lado dele. Ele tá meio que pagando o pato pelos problemas da montagem do elenco, né? E você que escuta o podcast Cara dos Esportes sabe que eu levanto esse ponto há muito tempo, né? A falta de outros alvos além do Stephon Diggs e a falta de velocidade, caras como Gabriel Davis que nunca conseguiram alcançar o maior potencial deles, né? E assim, eu até acho que o Ken Dorsey tentou fazer coisa diferente, né? Mudou a formação base pra jogar com 2 tight ends, e aí o Dalton Knox se machuca. Ele tentou várias coisas, mas o problema principal é que o grupo de recebedores, tirando o Stephon Diggs, é muito fraco. E o próprio Stephon Diggs, eu acho que deu um meio passo para trás esse ano. Eu não diria um passo inteiro, mas pelo menos meio passo. Quanto aos turnovers do Josh Allen, eu acho que diz muito mais sobre azar do que uma queda gigantesca em desempenho, porque ele vai ser, pelo estilo de jogo dele, ele vai ser um quarterback que vai ter mais passes interceptáveis, né? Ele é um cara que arrisca muito, né? E você vive com bom e com ruim desse estilo de jogo, né? E eu acho que esse ano ele tá tendo um pouco mais de azar, né? Ano passado ele também lançou uma interceptação. 2021 ninguém falava nada, mas ele lançou 15 interceptações também, né? E você meio que você não tem os passes longos, as jogadas maravilhosas, se você não tem um cara que corre risco e lança interceptações, né? A questão é que eu acho que tem tido um pouco de azar, tipo a interceptação do Monday Night Football, né? O passe tava lá na mão do Gabriel Davis, ele sofre o drop e o passe é interceptado, né? Então eu não tô muito preocupado com o Josh Allen. Eu acho que o time do Buffalo Bills está entrando numa fase nova, né? O time que precisa dar uma renovada no elenco, nos dois lados da bola. A boa notícia é que é muito mais fácil fazer isso quando você tem um quarterback. Não, claro, você tem menos flexibilidade financeira, sim, mas você parte de um piso muito mais alto, né? Porque você já encontrou o quarterback, né? Times como, por exemplo, o Patriots, que ainda tem que encontrar o quarterback. Vai começar do zero e ainda tem que achar o quarterback. É muito pior. Mas é um time que vários jogadores que contribuíram bem, mas não estão dando certo. E, por exemplo, escolhas altas que não deram tudo que você esperava. E acho que é um time que precisa de uma reformulação. Mas a questão é que o Buffalo Bills ele não precisa ir pro tanking. Ele é um time que, enquanto ele tiver o Josh Allen, ele vai ser um time muito competitivo, né? Mas os problemas que eu apontava antes da temporada, e por isso meu palpite era o Miami Dolphins vencendo a divisão, estão aparecendo. Eu erro muitas vezes, mas quando eu acerto, eu tenho que ressaltar aqui no podcast. Então,
Não me desesperaria. Ainda acho que esse time pode chegar nos playoffs. Vai ter um caminho difícil pela frente. E também não me desesperaria com esse número de interceptações, não. Acho que são dois lados da mesma moeda. Vamos passar para as perguntas. Vamos ver o que os apoiadores enviaram. Perguntas sobre a NFL, claro. Quer dizer, não sei. Pode ser que tenha alguma outra pergunta sobre algum outro assunto. Eu vou literalmente da primeira pessoa que me mandou até a última. E a primeira pessoa foi o Silvio. Silvio, muito obrigado por ter mandado a pergunta. Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Silvio. Um pouco de calor, tô sofrendo com o calor, mas tudo bem. Os 10 primeiros jogos da temporada, acredita que existe a chance de uma zebra onde Bills ou Bengals fiquem fora dos playoffs, abrindo a vaga antes certa para Texans ou outro time? Muito provável, Silvio. Eu diria que a maior probabilidade hoje é que os dois times não irão. Acho que um deles tem uma possibilidade bem grande. Acho que tem uma possibilidade real também de nenhum dos dois irem, né? Nesse momento, a gente teria Miami Dolphins como líder da divisão da AFC Leste, o Baltimore Ravens da AFC Norte, e no wildcard Steelers, Browns e Texans, né? Bengals e Bills logo abaixo. Eu ainda acreditaria que os Steelers não irão aos playoffs. Acho que os Browns têm mais chances, mas eu acho que existe uma chance bem real de nenhum dos dois irem. E aí, fora do wildcard, você tem Bengals, Colts, que eu não acho que vai ter fôlego para brigar até o fim, Bills, Raiders, esquece, Chargers, Jets. Eu acho que a aposta hoje mais segura é que um desses dois times, ou Bengals ou Bills, irão aos playoffs, né? Não acho que os dois irão. Os dois têm calendários difíceis seguindo em frente. No Summer Sports, o Buffalo Bills, na verdade, tem o calendário mais forte da NFL, mais difícil seguindo em frente, e o Cincinnati Bengals o quarto. Então não é uma diferença muito grande, né? Então os dois têm calendários difíceis. Eu acho que eu iria pender aqui. 3 semanas atrás eu disse Buffalo Bills, mas eu acho que hoje eu penderia. Eu iria de Buffalo Bills. Eu acho que essa sorte mantém meu palpite de 3 semanas atrás. Eu acho que essa sorte de turnovers vira um pouco. E eu acho que o Buffalo Bills consegue uma das vagas nos playoffs. Valeu, Silvio, pela pergunta. Vamos passar pro Murilo agora. Por que não colocam Sirianni nos candidatos a técnico do ano? Ele deveria estar. Apesar de eu não gostar do Nick Sirianni e dizer não gostar, eu tô subestimando o quanto eu detesto o Sirianni, mas ele tem sido um dos melhores treinadores, né? Ele tem a 6ª odds aqui para ser o treinador do ano, 21,0, então ele tá ali nos principais candidatos. Fazer os Eagles terem esse ano, tendo mudado os 2 coordenadores, realmente é um feito, mas tem muito aquela sensação que o verdadeiro mestre, a pessoa especial nessa organização dos Eagles é o Howie Roseman, né, que é o vice-presidente de Football Operations, né, diretor da equipe, e eu não acho que é uma visão tão errada. Eu já falei isso no ano passado e repito aqui. Eu acho que os Eagles são muito mais um sucesso organizacional do que um sucesso do Nick Sirianni, para ser bem sincero. Então, eu acho que ele tem que ser considerado ali no top 5, top 6 do prêmio, mas eu não acho que ele deveria ser favorito ao prêmio. O Vitor Miranda perguntou aqui, ele pediu para eu falar sobre as surpresas defensivas e ofensivas da temporada. É uma boa pergunta. Eu diria que defensivamente, eu diria que o Jacksonville Jaguars ele pode ser citado nos dois lados. É uma surpresa o quão bem a defesa deles está jogando, apesar de não ter feito um grande jogo nessa última rodada. Eu acho que é uma defesa que os jogadores evoluíram e tá acima do esperado. E eu acho que é uma surpresa negativa. Top 7 em EPA por jogada. E é uma surpresa negativa o ataque estar jogando tão mal. Eu não sei se é uma surpresa, porque eu não tinha expectativa muito alta. Mas o Jacksonville Jaguars, com certeza defensivamente, eu acho que é uma surpresa eles estarem jogando tão bem. Kansas City Chiefs não dá pra chamar de surpresa, sinceramente. Eu acho que
Uma defesa que eu esperava que ia ser uma defesa de alto nível. Me surpreende a defesa dos Lions estar segurando as pontas. Não fez isso também no último domingo, mas em geral tem feito uma boa temporada. Ofensivamente, é o Houston Texans. Não tem como não ser. O Bob Slowick, coordenador ofensivo, fazendo um grande trabalho. O CJ Stroud tá fazendo até agora uma das melhores temporadas de calouro de um quarterback na história da NFL. Então colocaria como o Houston Texans como maior surpresa ofensiva e o Jacksonville Jaguars como maior surpresa defensiva. Valeu, Vitor, pela pergunta. O Rafael Silva mandou 2 perguntas. A primeira, sem querer ser engenheiro de obra pronta, mas falando sobre a projeção para a NFL e o trabalho de scout sobre os prospectos para o draft. Se o Love Smith não tivesse ganho aquela partida e os Texans ficassem com a primeira escolha do draft, eles teriam pego o Bryce Young? Essa não tem como saber. Realmente não tem como saber. É um time que subiu no draft para selecionar o CJ Stroud e o Will Anderson, então imagino que eles teriam selecionado o CJ Stroud mesmo, mas aí não tem como saber. Segunda pergunta. Salvo possíveis lesões que podem prejudicar um time ou outro por ter menos profundidade no elenco, você acha que existe algum time na AFC que pode embalar e se tornar um contender confiável e consistente como os Eagles tornou hoje na NFC? Se sim, qual você apostaria? É o Kansas City Chiefs. Para mim o Kansas City Chiefs ainda é o maior favorito ao título, 6º melhor ataque em EPA por jogada, 4ª melhor defesa em EPA por jogada. Pra mim, o Kansas City Chiefs é o grande favorito. Eu colocaria o Philadelphia Eagles logo depois e aí um degrau em relação aos outros, né? Mas acho que não precisa surgir. Eu acho que o Kansas City Chiefs é esse time, né? Eu sei que a última impressão não foi muito boa, mas pra mim o Kansas City Chiefs é o favorito na AFC e favorito ao título. Muito obrigado, Rafael. Vamos passar pro Ramon Brandão. Tô vendo aqui que quase ninguém mandou pergunta em áudio, hein? Em qual grau de culpa essa temporada dos Bucks... pergunta pra NBA, inclusive. Em qual grau de culpa essa temporada dos Bucks está sendo na conta do time ou na conta do Adrian Griffin e seu esquema defensivo que piora o Brook Lopes? Cara, eu acho que sim, mudar de treinador, né? Na NFL é difícil, na NBA também é difícil, então é tudo um processo. Eu não diria que é culpa do Adrian Griffin, né? Mas o time precisava ter uma visão diferente. O Milwaukee Bucks coincidiu com uma mudança bem significativa na cara do elenco, então tudo é um processo. Não diria que é culpa do Adrian Griffin, né? Mas claro que ele precisa ajustar esse time o mais rápido possível. A outra pergunta que ele mandou de NFL: se você tivesse poder de decisão no Green Bay Packers, o que faria para os próximos anos do time? Você tem total poder sobre cap, decisões técnicas, esquemas, filosofias e tal. Contratar, ir atrás de um novo quarterback. Manteria o Matt LaFleur no cargo, mas iria querer fazer algumas mudanças. E seria bem agressivo, né? Porque enquanto você não tiver um quarterback, você não vai a lugar nenhum, né? Você pode e deve tentar continuar melhorando o time, né? Mas se você continuar trazer um bom wide receiver, um bom, center e tal, se o seu quarterback for o Jordan Love, é aquela coisa, né? Você tá colocando banco de couro num carro com motor ruim. Então, primeiro de tudo e mais urgente é ir atrás de um novo quarterback. Valeu, Ramon. Vamos passar pro Regis. O Regis mandou em áudio. Deixa eu colocar meu fone aqui. O fone que aperta a minha cabeça, inclusive, porque eu sou cabeçudo. Vou botar aqui o som. Fala, Gabriel, tudo bem? Então, segue minha pergunta. Até esse momento da temporada, pra ti, quem são as maiores decepções e surpresas positivas, individuais e coletivas? Um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Valeu, Regis. Surpresa. Vamos ver aqui. A grande surpresa da temporada é o quão bem o CJ Stroud tá jogando, né? Eu até acho que a expectativa era boa pra ele logo de cara, mas ele tá jogando tão bem assim. Eu diria então que ele e o Houston Texans como um todo, pra mim é uma surpresa. Eu achei que era um time que poderia acabar dando a primeira escolha geral do draft pro Arizona Cardinals. Não é isso que vai acontecer. Então, colocaria o Houston Texans como surpresa positiva. Surpresa negativa, eu colocaria os Chargers. Já tava conversando com um amigo meu esses dias, o Vitor Rodrigues, meu setorista do Indianapolis Colts, inclusive. Grande abraço, Vitor. E é o Chargers, né? Porque tem um quarterback de alto nível e tem
uma defesa cara, e é sempre a mesma coisa com os Chargers, e eu achei que esse poderia ser o ano, assim, não que eles iriam vencer o Super Bowl, né, mas eles um pouco menos de pressão, foram atrás de um outro wide receiver, não tinha o hype da temporada passada, mas ainda assim eles estão decepcionando. Então colocaria Texans como surpresa positiva e os Chargers como surpresa negativa. Vamos passar agora para a pergunta do Célio. Ken Dorsey não dá, e quando a batata do McDermott vai começar a esquentar? Eu falei sobre o Ken Dorsey já. O Sean McDermott é interessante, eu não acho que ele corre risco de ser demitido para a próxima temporada. Mas eu acho que ele vai entrar com uma pressão bem grande, porque eu acho que ele é um bom head coach, mas ele cai naquela coisa do head coach defensivo, né? O head coach defensivo, ele depende muito de ir mantendo o fluxo de novos coordenadores ofensivos, porque se você encontrar um coordenador ofensivo bom, ele vai ser contratado como head coach em outro time. E ele achou um espetacular no Brian Daboll, e o Ken Dorsey não funcionou tão bem. E agora ele vai tentar o Joe Brady. Eu acho que pode chegar um momento que a diretoria dos Bills olhe e pense, a gente precisa de uma voz nova aqui nesse time, a gente chegou onde é que dava com o Sean McDermott, mas eu acho que pra esse ano não, eu acho que pra próxima temporada, se os Bills decepcionarem, aí sim eu consigo ver um mundo que o Sean McDermott seja demitido. Pergunta do Yuri agora, dos times ruins de hoje, qual tem mais probabilidade de virar a chave na próxima temporada? PS, caso a resposta não seja Washington contra o Bradinha, Sam Howell e Eric Bieniemy, você está errado. Reticências RS. Abraço, Yuri. Time ruim que pode virar a chave. Eu não apostaria no Commanders. Acho que, não sei se você vai considerar um time ruim, né? Mas acho que Bengals e Bills são as respostas corretas. Mas acho que é um pouco de... Seria um pouco roubando minha parte. O Cowboys eu não acho que é um time ruim, mas é um time que é seed 6 no momento, né? É difícil. Time ruim de verdade, se diria, um time que tá fora dos playoffs hoje e nem tá brigando de verdade. Não tem nenhum que eu consiga ver entrando nesse grupo. De repente o New York Jets, caso o Aaron Rodgers retorne. Mas acho que Bills e Bengals seriam as apostas de times que estão decepcionando, mas que ainda podem se encontrar e brigar de verdade na temporada. Não acho que o seu Commanders é um deles, Yuri, mas grande abraço. Vamos passar para o Eduardo Schmidt agora, ele mandou a pergunta em áudio também, gremista Eduardo Schmidt, vamos lá. Olá, Gabriel, aqui é Eduardo de Porto Alegre. A minha pergunta é a seguinte: faça uma hot take para classificação para os playoffs, tanto na NFC quanto na AFC. Valeu, abraço. Abraço, Eduardo. Hot take. Hot take, pra quem não sabe, é aquela opinião a la Fox Sport Rádio, né? Aquelas opiniões polêmicas. Cara, uma opinião polêmica. Tô olhando aqui. Uma hot take. Cara, eu não tenho. Sinceramente, eu não tenho. Não é nem tão hot assim. Eu acho que o Miami Dolphins ele vai segurar não só a divisão, mas vai subir aqui algumas posições e vai ter seed 2 ou seed 3. Diria que é a minha take mais quente, porque tirando isso, eu acho que... Tá bom, uma hot take. Acho que Steelers e Browns não irão aos playoffs. Eles estão aqui nesse momento, não acho que eles vão permanecer. Também não sei se é hot take, mas não tenho muitas não vou forçar aqui uma hot take. Acho que a mais quente seria essa, o Cleveland Browns e o Pittsburgh Steelers, que estão no wild card nesse momento. Eu acho que eles vão acabar não indo. Abraço, Eduardo. Vou passar pro André Mariano agora, que também mandou pergunta em áudio. Diretamente de Cuba, overreaction de metade da temporada. CJ Stroud ou Bryce Young? Quem é melhor? Valeu, falou. Tem Cuba mesmo, será? Vou mandar uma pergunta aqui pra ele depois do jogo. Tinha muita vontade de conhecer. CJ Stroud ou Bryce Young? Que ele falou? Diretamente de Cuba, overreaction de metade da temporada. CJ Stroud ou Bryce Young? Cara, eu ainda acredito que o Bryce Young tem um teto mais alto que o CJ Stroud. Mas eu acho que o CJ Stroud, ele tá sendo tão melhor que é impossível não falar CJ Stroud.
Ou é possível? Não sei. Isso é o ruim de não ter escutado as perguntas antes, né? Eu gosto do efeito surpresa, mas eu poderia ter refletido. Eu vou ficar com o Bryce Young ainda. Vou acreditar no processo pré-draft que eu fiz. E vou de Bryce Young. O Iago mandou a seguinte pergunta. Quero saber o que você classificaria como, na sua opinião, um draft perfeito para o New York Football Giants. O draft perfeito para os Giants começa agora, né? Começa com os Giants tendo a primeira escolha geral, né? Nesse momento a equipe teria a segunda escolha. Sim, o draft perfeito seria o Panthers vencer um dos jogos e os Giants perderem todos e os Giants poderem selecionar o Caleb Williams. Esse seria o draft perfeito. Mas eu não ficaria tão insatisfeito se os Giants tiverem a segunda escolha e selecionarem o Drake May, não, né? O draft perfeito é um desses dois. Qualquer outra coisa seria um desastre e eu vou pular da Ponte Rio-Niterói. Luiz Felipe Costa, Caleb Williams, Drake May, qual quarterback pode se encaixar melhor em uma reconstrução dos Patriots? Cara, o Caleb Williams ele é o mais talentoso e nesse momento os Patriots não tem como pensar em qual seria o encaixe com os jogadores e tal, não. Porque tem pouquíssimas peças nesse time dos Patriots que vão ser blocos de construção para o futuro. Então, você tem que pegar o mais talentoso e construir ao redor. Caso os Patriots tenham a primeira escolha geral, né? Que vai ser difícil. Mas, claro, tem que ser o mais talentoso, Caleb Williams, Drake May, ou até um dos outros quarterbacks, porque não dá para entrar em outro ano com o Mac Jones, né? Vocês estão vendo aí. Vamos passar para o José Gomes agora. 2 times que estão bem até o momento, mas que você acha que deve cair no fim da temporada regular, playoffs, e 2 times que são o contrário. Bem, os 2 times eu já falei, né? Os Steelers e os Browns. Um time contrário, Bengals e Bills. Aí eu tô me repetindo, né? Mas a resposta da pergunta é essa, não tem outra. Acabei já falando, não diretamente, mas indiretamente. Grande abraço, José Gomes, que acompanha já há bastante tempo o meu trabalho. Vamos passar agora pro Tamir, que mandou pergunta em áudio. Fala, Gabriel, meu nome é Tamir, sou daqui de Nova Iguaçu, sou torcedor da suposta franquia de futebol americano, New York Football Giants. Então, a minha pergunta é o seguinte: a gente sabe hoje que o melhor caminho para os Giants é perder e melhorar a posição do draft. Só que ao mesmo tempo, esse tanque, esse tipo de coisa para poder piorar a classificação, é um negócio que a gente sabe que não pode acontecer, que isso não é bem visto pela liga e tem até mecanismo para punição disso se for provado que foi intencional. O Joe Schoen, nosso general manager, estava até pouco tempo atrás indo lá assistir o jogo do Caleb Williams, que é o mais cotado no draft para ser a primeira escolha do próximo draft no ano que vem. Então eu queria saber o seguinte: esse tipo de atitude não pode vir a acarretar alguma punição, alguma coisa para os Giants no futuro? Isso aí também não serviria como indício de um tanking, de uma piora, de derrota intencional para melhorar a posição do draft? Valeu, cara, um abraço. Abraço, Tamir. Cara, não, porque se você olhar todo o jogo do Caleb Williams ou do Drake May, tem representante tipo de 20 times da NFL, tá? Então isso é normal, o general manager ir em jogos dos quarterbacks. O Joe Schoen, acho que foi mais de um jogo. Os Giants acho que mandaram representantes para 5 ou 6 jogos do Drake May esse ano, né? Então é normal, não acho que... Claro que, assim, o Giants tem um álibi que não tem muito como ser contornado, né? O quarterback da equipe se machucou e o quarterback reserva se machucou, né? Então não tem como você provar que os Giants estão tancando, né? Com essas lesões e com a falta de qualidade do time, é quase que um tanking involuntário o que a equipe tá passando, né? Então não acho que os Giants correm risco disso, né? Acho que punição para tanking seria tipo o Arizona Cardinals, Kyler Murray tá saudável e eles não botam o Kyler Murray pra jogar, né? Por que o Kyler Murray não tá jogando e tal? E aí você pode gerar uma investigação e normalmente a punição compensa o crime, né? Então não me preocuparia quanto a isso e acho que os Giants podem até ser mais descarados no tank. O Gustavo Oliveira, pelo calendário de Niners, Eagles e Lions, quem você acha que ficará com a seed 1? Os Eagles têm um calendário difícil, né, seguindo em frente. Vou até passar aqui pelos jogos dos Eagles, mas eles têm um calendário bem, bem chatinho, né? Eles têm Chiefs, Bills, 49ers, Cowboys, Seahawks, Giants, vitória, Cardinals e Giants de novo. Eles terminam com 3 jogos fáceis, pelo menos. Eu iria de Eagles aqui. Eu acho que o time tem uma vitória de vantagem. Deixa eu ver o calendário dos Lions aqui.
Lions schedule. A pessoa parece o calendário dos leões, literalmente. Lions tem Bears, Packers, Saints, Bears, Vikings, Broncos, Cowboys e Vikings. É um calendário mais acessível, mas eu iria de Eagles aqui. Vamos passar pelo calendário do 49ers só para completar. 49ers tem Buccaneers, Seahawks, Eagles, Seahawks, Cardinals, Commanders, Ravens e Rams. Eu vou de Eagles. Acho que os calendários... O do Lions é o mais fácil, por uma boa margem. Mas acho que essa vitória extra que os Eagles têm vão ser suficiente para eles segurarem a melhor campanha na Conferência Nacional. Vamos passar aqui pro Lu Anderson. Ele mandou 2 áudios aqui. Vamos ouvir. Bom dia, Gabriel. Minha pergunta é: quem é o MVP da temporada? Tô brincando. A minha pergunta é sobre os Los Angeles Chargers. Já levando em consideração que o Brandon Staley vai cair, que mente você acha que LA deve trazer para tentar levar esse time à glória? Se esse cara deve ser de mente defensiva, ou seja, para tentar fazer com que essa defesa que tem talento seja boa, ou um coordenador, um cara de mente ofensiva, para tentar maximizar o Justin Herbert, que até agora com Kellen Moore não está sendo usado do jeito que deveria. Tem que ser um coordenador ofensivo, sem dúvida, 100%, e o nome número 1 na lista vai ser o nome número 1 na maioria das listas, é o Ben Johnson, né, do Detroit Lions, porque você olha o que ele está fazendo com o Goff, você imagina o que ele pode fazer com o Justin Herbert, é sedutor. A questão é que outros times com donos mais ricos também vão querer o Ben Johnson, né? E os Chargers não são exatamente uma franquia das mais ricas, isso é um problema, mas sem dúvida tem que ser coordenador ofensivo, isso é indiscutível. Vamos passar agora. O Vitor Rodrigues mandou uma pergunta, inclusive, vamos ver. Qual quarterback titular da NFL em 2023 está por um fio de perder o seu cargo como quarterback titular? Vamos olhar aqui a lista dos times. Boa pergunta, Vitor. Por isso que ele é um profissional. Vamos ver aqui. Quarterback. Vamos lá. Mac Jones já perdeu. Questão de tempo. Jimmy Garoppolo, não acho que permanece no Raiders. Vamos ver. Na AFC Norte nenhum. AFC Sul também nenhum, né? Considerando o Will Levis nos Titans. NFC Leste, Sam Howell, sei, talvez. Daniel Jones, com certeza. NFC Oeste, não vejo nenhum. NFC Norte, Jordan Love. E acho que o Justin Fields também. NFC Sul, Derek Carr, talvez. Derek Carr, o problema é o contrato. Eu acho que ele volta pro próximo ano. Falcons, nesse momento, acho que dá pra dizer que eles nem têm um quarterback titular, né? E teve o Desmond Ridder, aí depois teve o Taylor Heinicke, aí o Taylor Heinicke se machucou, voltou o Desmond Ridder. Então são esses, eu diria que são esses. Grande abraço, Vitor. Vamos passar pro Renan agora. O que você faria para tentar melhorar a campanha dos Bills? Quais movimentos ou tentativas? Cara, nesse momento é difícil, né? É meio que você tentar trocar a roda do carro andando, né? Eu acho que esse ano você tem que acreditar no processo e acreditar que a sorte vai virar um pouco, né? Pro próximo ano foi como eu falei, né? Reforçar corpo de wide receivers e dar uma rejuvenescida bem grande na defesa. A última pergunta foi do Belmiro Galo, que estava no estádio dos Bills ontem. Grande abraço pro Miro. Quem tiraria a seed 7 dos Vikings na NFC? Quais as chances dos Vikings não irem aos playoffs? Acho que eles têm uma chance muito boa de irem aos playoffs. Acho que é mais provável que eles vão aos playoffs do que não vão aos playoffs. Não vejo nenhum time, cara, pra ser bem sincero. Talvez o Buccaneers, mas eu acho que os times da NFC Sul, eles brigam entre eles só. Não acho que nenhum time da NFC Sul vai como wildcard. E aí, você tá falando de Commanders, né? Mas os Commanders já tem 2 vitórias a menos. Eu acho o time dos Vikings melhor. Então eu acho bem provável que os Vikings não cheguem nos playoffs. Precisaria de um colapso. E claro que, assim, a gente tá muito animado com o Josh Dobbs, mas ele ainda é o Josh Dobbs, né? Então não dá pra confiar tanto assim. Bem, é isso. Esse foi o podcast Cara dos Esportes do feriado. Muito obrigado a todos que mandaram perguntas. Se torne apoiador. Link tá na descrição. O programa volta nessa quinta-feira com o episódio sobre NBA. Então, até lá. Tchau.